Bom dia, pessoal. Novamente, eu sou o Rafael Gomes. Está começando mais um Café com Inspiração, um programa idealizado pela produtora UPC. E eu já começo agradecendo a oportunidade ao Dênio, ao Fernando, que são os responsáveis por essa produção. E hoje eu vim para falar com vocês sobre um tema muito interessante, que é a sabedoria. A sabedoria que é algo muito importante para as nossas vidas, onde nós podemos fundamentar as nossas decisões, as nossas escolhas, com auxílio do nosso Senhor Jesus Cristo. E, para começar, eu queria falar com vocês o que é a sabedoria. Segundo o dicionário, a sabedoria é o quê? É a qualidade de quem é sábio, ou seja, tem muito conhecimento, demonstra sensatez. Mas o que é a sabedoria segundo a palavra de Deus? Na minha experiência, no meu aprendizado, o principal, o que Deus quer para a minha vida? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? O que eu vim fazer nessa terra? O que é o meu ministério? Existem ministérios, chamados que são universais, como, por exemplo, pregar a toda criatura. Mas existem alguns que são individuais, que Deus vai colocar no seu coração, que Deus vai colocar em você a capacidade que só você pode realizar. E quando você realiza o seu chamado, o seu ministério, aquilo que Deus pôs no seu coração, muitas pessoas vão ganhar e, consequentemente, você vai começar a dar os frutos que você deveria estar dando. Então, a sabedoria, biblicamente dizendo, é você ter esse discernimento, essa percepção. O que é para mim, mas principalmente o que não é para a minha vida. E falando sobre sabedoria, qual que é a importância da sabedoria? A sabedoria é o alicerce que o próprio Deus se baseia. E melhor do que eu ficar opinando ou falando a minha percepção, é ver o que o próprio Deus escreveu na sua palavra. Então, se nós formos lá em Provérbios 3,19, nós vamos ver que Deus fala o seguinte: o Senhor, pela sabedoria, fundou a terra, pelo seu entendimento, estabeleceu os céus, que rompem as nuvens e gotejam no orvalho. Ou seja, o próprio Deus utilizou da sabedoria para construir o seu reino, para se basear na sua criação. Então, se Deus usa da sabedoria, quem dirá nós, a importância dela para nós? O segundo texto que eu queria chamar a atenção de vocês é Provérbios 8:22. Vamos lá na palavra. Diz assim: a sabedoria foi criada por Deus antes do princípio da terra. A sabedoria testemunhou todo o restante da atividade criadora de Deus e foi um artífice na criação. Por essa razão, a sabedoria está numa posição ímpar para explicar a criação aos mortais, visto que a sabedoria é uma habilidade que depende do conhecimento. Ela não é de fato uma entidade que possa ser criada. Portanto, esse é o modo figurado de dizer que Deus é a sua fonte. Consequentemente, a verdadeira sabedoria só pode vir dele. Essa aqui é uma explicação que tem aqui na minha Bíblia, a King James de estudo. E se nós formos aqui no texto, Provérbios 8:22, vai dizer assim: o Senhor me possuiu no princípio do seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando não havia profundidade, fui gerada. Quando não havia fontes abundantes de água, antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas eu fui gerada. Enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, eu estava lá, quando ele preparou os céus, quando ele traçou ciclos sobre a face do abismo, quando estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando ele assinalou ao mar o seu decreto,
para que as águas não transpassassem o seu mandamento, quando ele determinou os fundamentos da terra. Então eu estava junto a ele, como um, criando com ele, e eu diariamente no seu deleite. Então eu iniciei com a explicação que tem aqui na Bíblia e prossegui lendo o texto. Ou seja, qual é a importância da sabedoria? O próprio Deus Pai, no momento da criação do universo, ele se utilizou da sabedoria como a sua arquiteta. Ou seja, a sabedoria estava lá desde o princípio. Ela é um alicerce no qual nós devemos basear a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas e construir tudo a partir dela. Então, a sabedoria, como diz a palavra, é a coisa principal. Quando você não tem sabedoria, você toma decisões, muitas vezes baseadas nas suas emoções. E a chance de você errar baseado nas emoções é muito grande. Mas quando você se baseia na sabedoria, a sua chance de acerto é muito maior. Você começa a medir consequências, você começa a analisar coisas que a maioria das pessoas não analisaria, mas o principal, você está fundamentado na própria palavra de Deus. Dando continuidade, sabedoria e inteligência, elas são as mesmas coisas? Elas têm alguma diferença? Vamos aqui na palavra entender qual que é a diferença entre sabedoria e inteligência. A inteligência nada mais é do que um acúmulo de informações. É você, através de estudo, através de conversas com pessoas sábias, através de acúmulo de conhecimento, você conseguir processar essas informações de uma forma lógica, racional, e através disso você consegue solucionar problemas, você consegue encontrar meios de facilitar a sua vida, o seu dia a dia, ou seja, você consegue criar métodos de evoluir e de avançar. A sabedoria é diferente da inteligência. A sabedoria é algo que, primeiro, ela não vem de nós, ela vem do alto. Vamos ver o que está escrito lá em Tiago 1,5. Você que tem sua Bíblia aí, abra a palavra comigo. Lá em Tiago 1,5 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberadamente, e sem acepção, e lhe será concedida. Mas peça com fé, não hesitando, porque quem hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada uma para uma parte e outra para outra parte. Ou seja, a sabedoria não vem de nós, ela vem de Deus, e Deus dá com prazer a todo o que pede. Qual que é a diferença da inteligência para a sabedoria? Com o acúmulo de informações e de forma lógica, você consegue resolver um problema. A sabedoria que vem de Deus, ela te faz evitar entrar nesses problemas. Eu gosto de uma frase que diz assim: o inteligente sai de um problema que um sábio nunca entraria. Agora pare um minuto e faça uma reflexão. Quantos problemas na sua vida, quantas situações que você já vivenciou que você não gostaria de ter vivenciado? Se você tivesse um pouco mais de sabedoria, você teria evitado. Quantas situações que você se machucou, você se decepcionou, ou que você teve um grande prejuízo, que se você tivesse usado da sabedoria, se você tivesse orado antes, tivesse conversado com alguém que tem um fundamento na palavra, ou que já teve a experiência da situação que você busca ter, se você tivesse, primeiramente, usado da sabedoria, perguntado a Deus, você teria evitado problemas e decepções. Um exemplo que me vem à mente nesse momento, que muitos jovens estão passando, eu já passei muitas vezes, é na área amorosa. Quantas decepções temos por, às vezes, nos relacionarmos com alguém que não era da vontade de Deus? Não porque essa pessoa é ruim, mas porque, às vezes, os propósitos não encaixam. A própria palavra diz, né? Como podem dois andar juntos se não estiverem de comum acordo? Por N fatores. Visões de longo prazo, visões de curto prazo, ideologias, planos para o futuro, ideias de como será um casamento, ideias, às vezes, também na questão religiosa. Só que, por querer muito ter um relacionamento, por ir pela própria vontade, ou às vezes movido por aparência ou por algo que viu num determinado momento, você começa a se relacionar com alguém sem ver, primeiramente, se aquela pessoa é da vontade de Deus para a sua vida, e segundo, se ela tem propósitos alinhados com o seu.
Então a sabedoria nos faz evitar esses problemas. A sabedoria nos ajuda a ter uma percepção até sobrenatural das coisas. Começamos a olhar com um olhar espiritual e não com um olhar humano. E quando olhamos com um olhar espiritual, nós entendemos que muitas vezes o que é loucura para esse mundo é algo que Deus está direcionando especificamente para você ou para um grupo de pessoas. Então essa é a diferença. A inteligência vem de você mesmo, do seu esforço, mas a sabedoria é algo que vem de Deus. Dando prosseguimento na palavra, vamos ver o que está escrito lá em João 13:7. João 13:7 diz assim: Respondeu Jesus e lhe disse: O que eu faço, você não entende agora, mas depois você entenderá. Veja que Cristo, enquanto estava ensinando os seus discípulos, diz para ele: Vocês estão confusos agora, o que eu estou falando pode não ter um total sentido, mas é porque vocês estão olhando com a lógica humana. Vocês estão tentando entender com a sua inteligência que é limitada. Mas eu trabalho com a sabedoria do Pai. E Jesus era sábio desde a sua mocidade. A Bíblia nos conta que já criança, né, por volta dos seus 12 anos, ele sentava e ensinava os mestres. Tem até uma passagem muito interessante quando Maria deixa Jesus para trás e ela volta e ele está lá conversando com os doutores e eles admirados com a sua sabedoria. Porque essa sabedoria quem dá é Deus, é o Espírito Santo. Então Jesus fala com seus discípulos: vocês não vão entender agora, porque vocês estão preocupados em entender com a lógica humana. Mas eu entendo com a lógica do céu, do Pai. Às vezes vai parecer loucura mesmo para este mundo. Mas quando você entende que a lógica do mundo não é a lógica do reino de Deus, você começa a ter uma noção do que é a sabedoria. Por exemplo, no reino de Deus você tem que diminuir. O último é o primeiro. Aquele que serve é aquele que é o maior. Na lógica humana isso não tem sentido, mas na lógica do reino faz todo sentido do mundo. Um outro exemplo, quando Jesus está no Sermão da Montanha, ele começa a pregar e diz assim: se alguém vier e bater na tua face, dá outra face. Na lógica humana, é um desaforo. Como que eu vou permitir alguém vir bater na minha face e vou dar outra face ainda? Na lógica de Deus, você não pode dar na mesma moeda, você não pode plantar a mesma semente. Se você julga que a semente do seu irmão está errada, você vai ir lá e plantar a mesma semente que ele está plantando? Você está esperando colher algo diferente tomando a mesma atitude? Não tem lógica. Mas, quando você tem a sabedoria de Deus, você entende que dar a outra face é demonstrar o amor para o seu irmão que Cristo demonstrou por você. Quando Jesus disse: se o teu irmão te obriga a andar 1 milha, vai com ele 2. Se ele vier e te roubar a túnica, dá também a capa. Para o mundo isso não tem lógica. Sempre vamos na situação que estamos perdendo, mas na lógica do céu, que é a sabedoria que te ensina, tem um outro sentido. Por que você vai se desgastar com um problema que muitas vezes não diz respeito a você, diz respeito ao outro? Sendo que você pode simplesmente se libertar daquilo. Aí você pega e responde uma ofensa com uma ofensa, o seu irmão vem, te agride ou te ofende, você responde na mesma moeda, aí pronto, acabou sua paz, você arrumou muita confusão, é anos com advogado, gastando um dinheiro que às vezes você não tem, sendo que você podia simplesmente evitar aquela situação, demonstrando o amor de Cristo, ou simplesmente se afastando daquilo ali, evitando o conflito. E a lógica mais impactante de todas, que é o ensinamento primordial de Jesus, o perdão. Jesus diz: você não deve perdoar até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Na lógica humana, que absurdo, a pessoa me fere constantemente, eu devo continuar perdoando ela? Na lógica do céu, quando você perdoa, você não está fazendo um favor para o outro, mas você está demonstrando primeiramente a misericórdia de Deus, porque todo cristão que não é misericordioso não é um cristão, é só no nome. E segundo, você está libertando a si mesmo, porque quando você não perdoa, você está consumindo um veneno que vai te matando aos poucos. Você começa a viver a vida do outro, você começa a se intoxicar. Mas quando você entende essa sabedoria, você perdoa e se liberta daquilo ali. Ah, meu amado, a sua vida flui. Aí você entende realmente o que Jesus quis fazer na sua vida através do sacrifício dele na cruz. Então essa é a diferença da inteligência para a sabedoria. Continuando, eu listei aqui alguns exemplos de sabedoria e da falta dela.
citando alguns exemplos da falta da sabedoria. Um que me vem muito forte à mente é o próprio Sansão. Imagine comigo, um homem que já nasceu cheio do Espírito, escolhido, separado, alto, forte, bonito, tinha tudo, uma força descomunal, ungido. E Deus fala com ele, instrui, Sansão, você vai ter que seguir certas regras, porque você é separado. Você não pode viver como os outros. Já nasceu pronto. Mas Sansão começa o quê? Não ter a sabedoria de ouvir primeiramente os seus pais. Uma sabedoria imprescindível, que Deus deixa na sua palavra. Honra o teu pai e a tua mãe. Por quê? Porque você é uma propriedade deles, ou porque você é menos inteligente que eles? Não. Porque os seus pais viveram muito mais anos do que você. Porque seus pais já passaram por situações que você às vezes não passou, mas vai passar. Então, por eles às vezes terem errado ou terem se decepcionado, eles vão te instruir para que você não cometa os mesmos erros. E através disso você vai conseguir ir além do que eles foram. E Sansão começa a ignorar as instruções de seus pais e vai buscar uma mulher fora do seu povo, começa a tocar no que Deus não manda ele tocar, começa a frequentar ambientes que não deveria frequentar, começa a ouvir pessoas que não deveria ouvir. E aí Sansão começa a ter escolhas que não deveria. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se retira dele. Olha o nível que a falta de sabedoria leva um homem. Um homem que tinha tudo, que era cheio do Espírito. Termina morto, preso num palácio, cumprindo o seu propósito. Porém, cego, prisioneiro. Um outro exemplo, Davi. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas não isenta ele também, como humano, de errar. E Davi, que era o rei, tinha a obrigação de, durante as batalhas, estar ali na frente do seu exército, estar ali liderando, recebendo ali a unção que Deus colocou sobre ele e exercendo a sua autoridade. Mas a Bíblia diz que um determinado dia Davi ignora todo esse chamado, essa instrução, e fica no palácio. Enquanto ele está ali no palácio, né, fazendo o que ele não deveria, estando num lugar que ele não deveria, ele começa a olhar a esposa do seu general. E a Bíblia conta que aquilo ali começou a queimar no seu coração e ele se deita com ela. E ali ele comete um erro fatal. Por quê? Por falta de sabedoria. Porque se ele tivesse usado da sabedoria, ele não estaria no lugar que ele não deveria estar. Ele estaria no lugar que Deus ordenou para ele, que era junto com seu exército, junto com seus soldados. Outro exemplo de falta de sabedoria que podemos citar, o povo hebreu no deserto. A Bíblia diz que era para ser uma caminhada de 40 dias, mas eles ficaram lá 40 anos. Por quê? Não tiveram a sabedoria de entender que Deus estava começando algo novo com eles. Ficaram reclamando e com saudade da época da escravidão. Mas Deus queria transformar eles numa nação diferente, numa nação que serviria de exemplo. Mas pela falta de sabedoria ficaram preocupados com o quê? Com as cebolas, com os repolhos, com a comida que eles tinham, né? E o mais engraçado, Deus dava provisão todo santo dia. E ainda assim, eles preferiram murmurar. Falta de sabedoria. Quantas vezes na sua vida Deus está provendo, Deus está fazendo, operando milagres na sua vida, dando provisão, dando todo o cuidado que você precisa, mas você prefere murmurar. Por quê? Porque muitas vezes você não tem a sabedoria que vem do céu, que é só você se ajoelhar e orar e pedir a Deus que Ele vai começar a trabalhar em você. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. E quantas pessoas hoje têm a falta de conhecimento da palavra? Elegemos governantes que não deveríamos, nos submetemos a situações que não precisávamos, nos envolvemos com pessoas e ouvimos conselhos de gente que não é exemplo, quando podemos buscar pessoas que são exemplos, ou a própria palavra de Deus, o próprio Espírito Santo que habita em mim e em você. E um outro exemplo que eu gostaria de deixar para vocês é Esaú, irmão de Jacó. A Bíblia conta que um determinado dia ele chega cansado do trabalho, estressado, e ele era o primogênito, ou seja, o primogênito naquela época ele tinha direitos que os outros irmãos não teriam. Ele tinha toda uma bênção diferente. E a Bíblia conta que ele chega um dia cansado, com fome, e o seu irmão faz um prato de lentilha e fala com ele, ó, eu te ofereço a comida,
mas você me dá a sua primogenitura? E ele, numa atitude inconsequente, Esaú, sem pensar muito, troca a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Olha que falta de sabedoria. Ele troca toda uma bênção que Deus tinha para a vida dele por uma situação momentânea de desespero. Olha o que as suas emoções descontroladas podem fazer com você. A Bíblia fala que um homem que não controla as suas emoções é como uma cidade sem muro, está totalmente desprotegido. Esse é um belo exemplo. Mas, eu citei exemplos de falta de sabedoria, mas o que eu quero frisar para você é os exemplos do uso da sabedoria, que é o que nós, como cristãos, devemos seguir. E citando alguns exemplos de sabedoria, eu posso citar aqui o primeiro, que é um que nós conhecemos muito, José. José era um homem que não tinha feito nada de errado e foi vendido como escravo pelos irmãos. Foi feito prisioneiro. Em algum momento ele murmurou? Em algum momento ele amaldiçoou seus irmãos? Não. Ele se manteve íntegro aos seus princípios, porque ele era um homem que foi bem instruído pelo seu pai e pela palavra. Enquanto José estava ali, o que ele fez? Deixa eu ver o que eu posso fazer dentro dessa situação. E a Bíblia conta que ele já tinha promessa sobre ele, através de um sonho que Deus deu para ele, que ele seria um governante. E todo lugar que ele ia, o que ele fazia? Ele tinha a sabedoria de aplicar a promessa que já estava sobre ele. Você tem aplicado em todas as áreas da sua vida as promessas que Deus tem para você? Porque é muito bonito nós falarmos assim, eu sou filho amado, eu sou escolhido, Deus já pagou o preço por mim, Deus já me deu o chamado de tal ministério. Mas você vive de acordo com isso ou é só quando é conveniente para você? Eu gosto do exemplo de José porque José, dentro de uma prisão, ele exercia o seu chamado de governante. Na casa de Potifar, onde ele novamente é injustiçado, ele exerce o seu chamado de governante. Ou seja, José aplicava o tempo inteiro a sabedoria. Mesmo depois de tudo, quando os seus irmãos estão frente a ele novamente, quando ele já é governador, ele tinha o poder de matar os seus irmãos. Ele tinha o poder de condená-los. A Bíblia conta que ele chora, que ele rasga suas vestes e fala, sou eu, sou José. E perdoa os irmãos, dá para eles moradia, provisão. José aplicou tudo aquilo que ele foi chamado desde o sonho, que era ser um governante. E Deus levanta governantes que são misericordiosos. Olha o que acontece numa nação que levanta um governante que não é misericordioso ou que é egoísta. A nação se destrói rápido. Mas quando você tem a sabedoria e Deus te dá a opção de estar numa liderança e você aplica esses princípios, meu irmão, não tem como não prosperar. Imagine, Faraó tira um cara do palácio, da prisão do palácio que ele nunca viu na vida, e no mesmo dia aquele cara já é o governante do Egito. Para o ser humano isso não tem lógica. Não tem como não ser sabedoria. E a Bíblia conta que José governou o Egito, que José interpretou os sonhos e o Egito foi próspero. Tudo porque ele aplicava a sabedoria. Onde José punha a mão, a sabedoria de Deus era com ele e prosperava. Um outro exemplo, Abraão. Abraão é o pai da fé. Ele teve a sabedoria de ouvir a voz de Deus e obedecer. Mas, durante o seu percurso, a Bíblia fala, que Deus orientou ele a afastar de toda a sua terra e sua parentela. Ele leva Ló com ele. Enquanto ele não se afasta de Ló, os conflitos não cessam. E só no momento que ele se afasta de Ló, ele enxerga a terra prometida. Então, a primeira sabedoria, quando Deus te falar para largar certa situação, sair de certo lugar, cortar certos vínculos, não é maldade, é sabedoria. Porque você só vai crescer quando você estiver no centro da vontade de Deus. Segundo ponto que me chama a atenção em Abraão. Abraão queria uma esposa para o seu filho Isaque. O que ele faz? Ele chama um dos seus servos, fala com ele, põe a mão na minha coxa e jura para mim que você vai buscar uma mulher no meio do meu povo. E orienta o servo e dá ele instruções, você vai fazer dessa forma e se acontecer conforme os sinais, você vai saber que ela é a esposa para o meu filho. E o servo vai e faz. Por que Abraão faz isso? Nada mais do que sabedoria. Abraão podia escolher uma mulher qualquer na terra que ele estava para o teu filho. Só que a palavra nos ensina o quê? Do jugo desigual. Então Abraão faz com que o servo dele busque uma mulher do mesmo jugo do filho, ou seja, alinhada, obediente à palavra de Deus, que tem a mesma visão. Porque um reino dividido entre si mesmo não prospera. Não tem como
a pessoa tomar certas decisões se não for inspirada pela sabedoria. Um outro exemplo que eu gosto muito de sabedoria. Jesus vai visitar a casa de Marta e Maria. E quando Jesus chega, a Bíblia nos conta que Marta começa a se apressar, começa a fazer comida, a limpar e organizando, preocupada com o que os outros vão achar ou deixar de achar. E a Bíblia conta que Maria vai, se senta aos pés de Jesus e fica ali observando, aprendendo com o mestre. E Marta começa a repreender Maria. E Jesus diz: Marta, Marta, você desde o primeiro momento está preocupada com as tarefas, com tudo, mas Maria escolheu a melhor parte e essa não será tirada dela. Ou seja, não existe sabedoria maior do que quando Deus está falando, você para e ouve. Muitas vezes nós queremos que Deus fale conosco e nós vamos, clamamos, oramos, pedindo a Deus, vamos na igreja, mas você já teve a sabedoria de parar e ficar em silêncio para deixar Deus falar com você? Imagine você sentado conversando com alguém e você começa a falar o tempo inteiro, o tempo inteiro. Como que você vai ouvir aquela pessoa se você só está falando? Se você não parar um momento e se permitir ouvir, se permitir compreender. Outra importância da sabedoria é o quê? É o próprio entendimento da palavra. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós aplicamos a inteligência. Quando você lê um texto, por exemplo, quando nós pegamos o livro de Provérbios, que foi um livro escrito por Salomão, nós vamos ver muitos conselhos. Nós vamos perceber que Salomão nos fala sobre finanças, sobre relacionamentos, sobre amizades. E aplicando a inteligência, seguindo o que está escrito, nós entendemos. Mas quando você tem sabedoria, você vai além do texto. Você começa a ter percepções, como por exemplo o Sermão da Montanha. É só com sabedoria que você consegue entender aquilo ali. E eu finalizo com o próprio Cristo. Jesus no Getsêmani começa: Deus meu, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas de repente ele para, usando da sabedoria, e fala: mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, a inteligência nos leva a evitar os problemas, a tentar uma solução lógica e racional dentro da nossa consciência limitada. Mas a sabedoria nos mostra que a vontade de Deus tem que ser soberana na nossa vida. E eu termino com a pergunta: como nós podemos aplicar a sabedoria na nossa vida? E eu até escrevi algumas coisas aqui, mas devido, a todo esse contexto do que foi falado, eu deixo para você o seguinte: como aplicar a sabedoria na sua vida? É entender que você deve estar no centro da vontade de Deus. É entender que uma vida sem Deus é apenas vazio e morte, mas uma vida com Deus é vida eterna. Quando você entende o que é a sabedoria, quando você pede a Deus a sabedoria e se enche dela, você compreende que nada nessa vida tem sentido se não for no centro da vontade de Deus. Você começa a entender que é muito importante você saber o que você quer, o que você precisa, quais promessas estão sobre a sua vida, qual é o seu chamado, mas é muito mais importante saber o que não é para a sua vida. É muito mais importante saber o que você precisa renunciar. Porque o reino de Deus, ele não vai olhar o que você conquistou. O reino de Deus, ele vai olhar para as suas renúncias. Jesus é muito claro: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. A inteligência diz o quê? Você pode tudo. Você é mais do que vencedor. Se você quer, você pode ir lá e fazer. Hoje a teologia próspera, muitos coaches pregam isso. Mas o reino de Deus, ele diz o que para você? Negue-se a si mesmo. Entenda que você sozinho você não consegue. Você é muito limitado, você é um pecador. Nós todos merecíamos o inferno. E é somente graças ao sacrifício, ao sangue pago na cruz por Jesus, que nós temos a oportunidade da vida eterna. É através dele somente. Ele é o único caminho, a única verdade e a vida. E aí, quando você entende que você negando a si mesmo é Cristo que vai começar a crescer através de você, você entende com sabedoria que é só estando no centro da vontade de Deus que as coisas vão começar a fazer sentido. E aí você começa a carregar a sua cruz. O que é carregar a cruz? É entender
que muitas vezes aquilo que você quer não é o que Deus quer para você. Muita coisa que você acha que vai ser bom, na verdade vai ser um laço para a sua vida. Há muitos caminhos que parecem bons aos seus olhos, como diz a palavra, mas são caminhos de morte. Quando você carrega a sua cruz, você começa a negar certas vontades, certos ambientes, certas conexões, e aí você dá liberdade para o Espírito Santo trazer a vontade dele para a sua vida. Então eu termino deixando essa mensagem para você. Entenda que sabedoria é estar no centro da vontade de Deus e seguindo aquilo que ele tem para a sua vida. A inteligência é só a sua lógica racional, que muitas vezes vai te limitar. Mas a sabedoria é você conseguir enxergar aquilo que Deus tem de forma sobrenatural, que muitas vezes vai ser loucura para o mundo. Mas como Jesus disse, agora vocês não entendem, mas vocês vão entender futuramente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E eu deixo o convite para você, se você gostou dessa mensagem, se você se sentiu de alguma forma inspirado, curta, comenta, compartilhe com alguém que você ama, se inscreva aí no canal e acompanhe o nosso programa e que Deus te abençoe.